Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, né? Na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre os conceitos iniciais de magnetismo, né? Que a gente tratou no vídeo da aula passada, tá bom? Então, vamos ver o que eu separei aqui para a gente e como as universidades, né, os vestibulares costumam tratar desse assunto, desses conceitos iniciais. Então, inicialmente tem uma questão aqui apenas para a gente analisar as afirmativas como verdadeiras ou falsas, tá? Então, vamos ler e vamos ver se ela está certa ou está errada, tá bom? Então, a primeira diz assim: nas proximidades do polo norte geográfico da Terra se encontra o polo norte magnético. Não, né? Ó, botei até aqui uma imagem para ficar mais fácil da gente lembrar, que estava se imaginando na aula passada. No nosso polo norte geográfico do planeta, se localiza-se próximo a ele o polo sul magnético do planeta, né? E no sul geográfico, próximo a ele, encontra-se o polo norte magnético. Eu disse isso no vídeo da aula passada, né? Que os polos magnético e geográfico do planeta, eles são opostos, né? No norte geográfico. Próximo ao norte geográfico encontra-se o sul magnético e próximo ao sul geográfico encontra-se o polo norte magnético, né? Lembrando que eles não estão exatamente no mesmo ponto, né? Eles estão próximos. Observe que tem essa inclinação de aproximadamente 11 graus, né? E tem aqui aquela mesma informação de que a distância entre o polo norte geográfico e o sul magnético é de aproximadamente 1.300 quilômetros. Então ele diz que no polo norte geográfico da Terra está o polo norte magnético. E não, né? No norte geográfico está o sul magnético. Então essa primeira afirmativa aqui, ela seria falsa. Ok? A 2 diz assim: os polos norte geográfico e sul magnético da Terra encontram-se exatamente no mesmo local. A gente acabou de falar sobre isso, né? Eles não estão exatamente no mesmo local, eles são próximos, tá? Em algumas questões eles aproximam, dizer que eles são iguais, mas na prática não é. É o que ele está dizendo aqui, né? Que estão exatamente no mesmo local. E não estão exatamente no mesmo local, estão apenas próximos. Então, por conta desse exatamente, a questão é falsa também. Questão 3. Os polos magnéticos de mesmo nome, norte e norte ou sul e sul, se atraem. Contrário, né? A gente viu no vídeo da aula passada que polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nome diferentes se atraem, né? Botei essa figura aqui, ó, para a gente relembrar. Sul com sul, a força de repulsão, se afastam. Mesma coisa acontece com norte e norte. E norte e sul, a força de atração, eles se atraem. Então, estaria aqui. Então, nomes iguais é atração, nomes diferentes é repulsão. Tá? E ele está dizendo aqui, polos magnéticos de mesmo nome se atraem. Falso também. 4. Será que vai ter alguma verdadeira, hein? Os polos magnéticos norte e sul de um ímã são regiões eletrizadas com carga positiva e negativa, respectivamente. Nada a ver, né? O magnetismo, o magnetismo do ímã não tem a ver com carga elétrica, né? Então, é falso também. Vamos ver se o último é verdadeiro ou se é tudo falso. Quando um ímã é quebrado em 2 ou mais pedaços, cada um deles continua tendo 2 polos magnéticos, o norte e o sul. Boa, isso aí é verdade. Lembra lá? A gente tem um ímã, tem polo norte e polo sul. A gente quebra esse ímã. A gente vai ter 2 novos ímãs, né? O polo norte e o polo sul. A gente não consegue separar os polos, né? É o princípio da inseparabilidade dos polos. Mesmo que a gente quebre um ímã ao meio, os pedaços que se formam são 2 novos ímãs, tá? Se eu quebrar aqui, também vai formar mais novos ímãs. Então, de fato, vou marcar até aqui de azul, a correta seria a última afirmativa. Só tem uma verdadeira, que no caso é a última. Então, de fato, quando a gente quebra um ímã em 2 ou mais pedaços, cada pedaço continua sendo 2 polos magnéticos. É o princípio da inseparabilidade dos polos. Ok? Então, relembramos aí alguns conceitos, a questão do ímã da Terra, né? Vamos ver a próxima questão. 3 barras de ferro, de mesma forma, são identificadas pelas letras A, B e C. As extremidades são identificadas por A1 e A2, B1 e B2, C1 e C2. Então, se a gente fosse desenhar, teria 3 barras. Barra A, que teria extremidades A1 e, B, e A2. Barra B, com extremidades B1 e B2. E a barra C, com extremidades C1 e C2. Né? Formou 3 barras, não sei se são ímãs, ele disse barras, né? Seria isso aqui.
Ele continua. Quando essas barras são aproximadas, vemos que as extremidades A1 e B1 sofrem atração. Então, A1 com B1 tem atração. As extremidades A1 e C1 sofrem repulsão. Então, A1 com C1 é repulsão. A1 e B2 sofrem atração. Então, A1 e B2 sofrem atração. E A1 com C1 sofrem atração também. Tem essas informações. Ele pergunta, assim podemos afirmar, em relação a estas barras, que quem é ímã? Então ele quer saber qual dessas barras é ímã, se é só A, se é só B, se é só C, se são as barras A e B, ou se são as barras A e C. Então vamos fazer essa análise, né? Então vamos lá. No desenho eu acho que fica melhor da gente entender. Então a gente tem, ele disse que juntou a barra A1 com B1, os lados, né? Então botar A2 e A1, e juntou com barra B, B1 e B2. E aí deu atração, né? Se juntou assim, forças de atração. Depois, ele fez a mesma coisa com C, né? Pegou a barra A, aproximou da barra C, sendo o lado A1 com o lado C1. Então, seria assim. E deu repulsão, né? Um para trás, outro para trás também. Depois ele juntou A1 e B2. Então, tem a barra A, o lado A1, próximo do lado B2. Então, e deu atração também. E por fim, ele juntou o lado A1 com o lado C1, né? Opa, só um detalhe, ó. Um é C2, tá? Aqui é C2, confundi, perdão. Aqui é C2, então aqui é C2 e C1. Então, corrigir isso aqui. Então, o primeiro caso aqui, na verdade dá no mesmo, né? Porque ele disse que os dois é atração. Mas aqui é C2 e C1. Não dá no mesmo não, né? Um é repulsão, o outro é atração. Não dá no mesmo nada. E aqui embaixo é C1 próximo de A1 e deu atração. Beleza. Bom, agora tá perfeito, né? Então, só conferindo, ó. A1 e B1 é atração, A1 e B1 atração, A1 e C2 repulsão, A1 e C2 repulsão, A1 e B2 atração, A1 e B2 atração, e por último, A1 e C1 atração. Ok. Então vamos analisar. Ele pegou sempre o lado, sempre a barra A e colocou em contato com as outras barras, né? Vamos analisar primeiro os contatos da barra A com a barra P. Então, vê só. O lado A1 com o lado B1 foi a atração. E o lado A1 com o lado B2 também foi a atração. Então, gente, calma aí, tem uma coisa errada aí, porque eu mudei o lado, né? Continuo sendo atração. Se fosse, os dois fossem ímã, né? Se eu fosse A1 com B1, depois A1 com B2, se os dois fossem ímãs, né? Uma situação deveria ser atração e a outra situação deveria ser repulsão, né? Porque se eu mudei os polos, mudei um polo, né? Por exemplo, se fosse norte e sul, fosse norte e norte, e aqui norte e sul, né? Não teria que ser atração ou teria que ser repulsão. Não aconteceu, então tem uma coisa errada. Ou a barra A não é ímã, ou a barra B não é ímã, tá? Então, simplesmente um dos dois é ímã e o outro é uma barra de ferro, né? Porque aqui não tem como ser os dois ser ímã, por causa dessa situação, que dois polos diferentes estão recebendo a mesma força. Então, vamos analisar agora o contato com C, que a gente pode descobrir alguma coisa. Então, vamos lá. Eu peguei o lado A1, juntei com o lado C2, deu repulsão. E peguei o lado A1 com o lado C1, deu atração. Beleza. Então agora tá certo, ó. Então, A e C formam um ímã. Então digamos que aqui, estou botando qualquer coisa, tá? Norte e sul, aqui seria sul e norte. Então norte e sul, aqui teria que ser norte e sul. Então, de fato, ó, A e C formam um ímã. Se A e C formam um ímã, quem não é ímã é o B. Porque o B foi atraído por A de qualquer forma. Então, o B é uma barra de ferro, né? O B é uma barra de ferro que é atraída por A. E quando eu boto A e B, A e C próximos, hora da atração, hora da repulsão, porque os dois são ímãs, né? Então, quando eu boto eles com polos iguais, eles se repulsam. Quando eu aproximo eles com polos diferentes, eles se atraem. Então, A e C são ímãs. Então, só recapitulando, A e B B não é ímã, porque quando eu boto A e B juntos, é sempre atração, mesmo sendo polo 1 ou polo 2, né? Então, o ímã atrai a barra de ferro. Então, B não é ímã, tá? Então, B é só uma barra de ferro. Então, a resposta certa aqui teria que ser
A e C são ímãs apenas as barras A e C. Ok? Vamos lá, vamos em frente. Mais uma questãozinha. Assim, os ímãs A, B e C, representados na figura a seguir, foram cerrados nas regiões 1, na região 2 e na região 3, obtendo-se assim duas partes de cada um. Então, dividiu o ímã aí, né? Dividiu em dois. Em que caso as partes de um mesmo ímã não podem se unir magneticamente após o corte, de modo a mantê-lo com a aparência que tinha antes do corte? Então, vamos lá. Se a gente pegar o ímã A, tá aqui, né? Vai aqui o ímã A. Se a gente cortasse no meio, ele ficaria com uma forma mais ou menos assim, né? Sul, norte-sul. Concorda? Se cortasse aqui no meio, ó, ele vai continuar com os dois polos. Se o polo norte está para cima, o polo norte vai ser em cima nos dois ímãs. Se o polo sul está para baixo, o polo sul vai ficar para baixo nos dois ímãs. Lembra que a gente comentou isso na aula passada? Então, se a gente fizesse a divisão desse primeiro ímã aí, ficaria mais ou menos dessa forma. Ok? Se a gente fosse dividir o ímã B agora na região 2, aqui, a gente ficaria com dois L's, né? Um L assim. O norte continua em cima. E do outro lado a gente também teria assim. Nossa, mais ou menos assim, né? E o norte vai estar aqui, ó, porque o norte tem que estar mais perto do norte original, que está do lado esquerdo. Tá? A gente ficaria com um negócio mais ou menos assim. Ou talvez possa gerar uma dúvida, né? Porque o norte agora não foi aqui em cima. Porque em cima, ó, gente, é o sul, tá? Então, o sul tem que ficar ali. Ok? E na primeira, do lado esquerdo, o norte está aqui, do lado esquerdo. Então, o norte tem que estar aqui também. Então, separamos aí. Vamos separar agora a letra, o ímã C, né? Aqui na região 3. Vamos separar, fica um negócio mais ou menos assim, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar bem, mais ou menos, né? Então ficaria norte em cima, sul embaixo. No mesmo caso, do outro lado, né? Ficaria um negócio mais ou menos assim. Perdão pelo desenho, mas seria mais ou menos assim, né? Então vamos lá. Ele fala o seguinte agora. Em qual dos casos as partes de um mesmo ímã não podem se unir magneticamente após o corte, de modo a mantê-los na aparência que tinha antes do corte? Então, se eu juntasse os ímãs aqui, será que eles voltariam para a posição inicial? Se eu juntasse esses dois, sul e norte se atrairiam, e eles se colariam, formariam o mesmo desenho. Nesse caso, ó, norte e sul se atraem, eles colariam e voltariam a fazer o ímã em forma de ferradura, né? Agora, nesse caso de cá, norte com norte se repelem, né? Então vai ser um para lá, um para cá. Deixa eu só até melhor isso aqui, ficou parecendo que seria repulsão aqui, né? Mas aqui é atração, tá? Então, esse ímã puxa para cá, esse ímã puxa para lá. Esse puxa para cá, esse puxa para lá, tá? Porque são polos de nomes diferentes, se atraem, né? Já aqui embaixo, ó, ficou norte com norte, repulsão. E sul com sul, repulsão. Então, esse C aqui, ó, ele não conseguiria voltar para o desenho original, né? Para ele colar esse ímã de volta, eu teria que fazer um negócio mais ou menos assim, ó. Norte, sul, e aí aqui, ó, ele ficaria desse jeito aqui. Né? Se eu virasse o ponto da cabeça, ia ter um desenho assim, que não é igual ao desenho original, né? Opa, esse aqui que não é igual ao desenho original, né? Então, ele pergunta em qual caso o ímã não pode se unir magneticamente de modo a ficar igual como era antes do corte. Então, a resposta seria o ímã C, né? Porque, ó, quando eu faço o corte, eu tenho essa característica. Ficaria juntos norte e norte, sul e sul. E eles não seriam atraídos. Pelo contrário, eles seriam repulsados. Ok? Vamos lá. A questão da FUVEST agora. Diz assim: sobre uma mesa plana e horizontal, é colocado um ímã em forma de barra, representado na figura visto de cima, juntamente com algumas linhas de campo do seu campo magnético. Né? Então, imagine que você botou um ímãzinho aqui, em cima da mesa, né? E desenhou as linhas de campo formadas por esse ímã. Né? Então, ele fala: uma pequena bússola
é deslocada lentamente sobre a mesa a partir do ponto P, realizando uma volta circular completa em torno do ímã. Então, diz o seguinte, tem uma bússola aqui no ponto P, ele pega essa bússola e sai movimentando essa bússola ao redor do ímã, realizando uma volta circular completa. Ok? Pergunta, ao final do movimento, a agulha da bússola terá completado em torno de seu próprio eixo quantas voltas? Então, ele quer saber quantas voltas a agulha da bússola dá quando ele dá um giro, né? Aqui. Então, vamos lá, vê só. Vou fazer o seguinte. Vou desenhar aqui a bússola, tá? De vermelho, vou botar o polo sul e de verde eu vou colocar o polo norte. Então, ó, começando aqui no ponto P, concorda comigo, se aqui é o sul do ímã vai atrair o norte da bússola, concorda? Então, eu vou ter aqui o norte da bússola. E, consequentemente, eu vou repelir o sul da bússola, porque sul repele sul. Então, o sul vai estar apontando para baixo. Então, inicialmente, aqui no ponto P, eu vou ter essa configuração. Tá? Vamos analisar nos meios, né? Nas extremidades aqui. Quando a bússola chegar nesse caso, qual será a posição dela? Quando ela chegar nesse caso, ó, o sul do ímã vai continuar atraindo o norte da bússola e o norte do ímã vai atrair o sul da bússola. Então, eu vou ter aqui, ó, o sul vai estar sendo atraído para o norte e o norte da bússola vai estar sendo atraído para o sul do ímã. Então, ó, quando chegou aqui um quarto de volta, né, a bússola já deu meia volta. Ela estava nessa situação, a seta vermelha apontada para baixo, ela já deu meia volta. Chegou aqui em cima, né? Ela deu meia volta. Então, aqui é meia volta. Quando ela chegar aqui, o que é que vai acontecer? Norte com norte vai se repelir, então o norte da bússola vai estar para cima. E o sul da bússola vai estar para baixo, porque o norte do ímã vai atrair o sul da bússola. Então, quando ela chegou aqui, completou meia volta, né, sobre o ímã, a agulha já deu uma volta completa. Estava norte para cima, sul para baixo. Ela deu um giro completo. O norte veio para baixo, agora já voltou para cima. Então, completou uma volta aqui. Uma volta. Quando chegar nessa metade, o que é que vai acontecer com o sul? O sul da bússola vai ser atraído para o norte do ímã. E o norte da bússola vai ser atraído para o sul do ímã. Então, a gente teria essa configuração. Então, ela já deu mais meia volta nessa. Ela estava assim, deu um giro, agora já deu meio giro de novo. E para sair daqui, dessa situação, e voltar para o ponto P, completar uma volta, ela vai dar meia volta completa. Mais meia volta, né? E aí vai ter completado, no geral, duas voltas. Então, para chegar aqui em cima, dá uma volta, e para sair lá de cima e voltar aqui, mais uma volta. Então, ela deu duas voltas completas. Bom? Tem aqui uma imagem que talvez fique melhor da gente ver, né? Mais bonitinho. Então, ó, a representação da resposta aí, ó. Então tá aqui a bússola no início, ele botou a parte azul como sendo norte e o cinza sendo sul, né? Ó. Então no início ela tá assim, quando chegar aqui no meio do caminho, ela vai ter dado meia volta, ó. A parte de baixo da bússola vai ter subido, deu meia volta. Quando chegar aqui em cima, a parte azul vai ter descido, vai dar mais meia volta, ou seja, completou uma volta completa. Quando chegar nessa casa que ela deu mais outra meia volta, né? Observe que o azul passou de baixo para cima, e depois o azul passou de baixo para cima de novo, completando outra volta, totalizando ao total duas voltas dadas pela agulha da bússola. Eu acho que essa imagem fica melhor perceber, né, do que aquele meu desenho feioso lá. Mas acho que ficou claro, né, só a ideia de sul atrai norte e norte atrai sul. Ok? Vamos lá, mais uma. O vetor indução magnética em determinado ponto P está representado na figura. Então, no ponto P tem um campo magnético, né? E aí está o vetor em rosa, né? Que representa a direção, o sentido do campo magnético. Ele pergunta, indique a posição de equilíbrio estável assumida pela agulha de uma bússola se colocada na região circular tracejada. Então, tá dizendo, se eu colocar uma bússola aqui com agulha, qual vai ser a posição dessa agulha, tá? Então, para resolver esse probleminha, essa questão, a gente precisa lembrar lá do slide lá que a gente falou do campo magnético, né? Que a direção e o sentido do campo magnético, a direção e o sentido, ela é determinado pelo norte da bússola, né? Então, se a gente for desenhar aqui, ó, uma agulha da bússola normal, de preto, sem determinar quem é quem, né? Então, tá aqui a nossa bússola, a agulha da nossa bússola. E a gente viu que o norte da bússola aponta no sentido do campo
magnético. Então, se eu representar de verde aqui, né, o norte, então para cá está o norte da bússola. Lembra lá, né? O campo magnético, ele aponta no sentido do norte da agulha da bússola, né? Ficaria o norte da bússola. E de vermelho a gente representa o polo sul, né? Um maior que o outro, mas na verdade é do mesmo tamanho, né? Então está aqui o polo sul. Então a bússola ficaria desse jeito aí, ok? Só lembrar que o campo magnético aponta na direção norte da agulha da bússola. Tá? Se a gente colocar uma bússola, o magnético vai estar apontando para o norte da bússola. Para onde aquela bússola marca norte é para onde está apontando o campo magnético, ok? Tá aqui a resposta melhor desenhada, né? O desenho mais bonitinho. Então tá aí, ó. O norte alinhado com o campo magnético. Ok? A gente falou disso no vídeo da aula passada. Essa é bem simples, né? Só fazer o desenho. Claro, para fazer o desenho precisa ter o conhecimento da direção e do sentido do vetor indução magnética, né? Que a gente falou na aula passada. Vamos lá. Mais uma questão. Diz assim: a figura representa um ímã em forma de barra com os polos magnéticos nas extremidades. Então, daqui, ó, polo norte, polo sul. Suponha que se pretende dividir esse ímã em dois e que haja duas sugestões para fazer essa divisão. A primeira, de efetuá-la na direção longitudinal da linha L. Então, ó, vamos lá. Ele tem duas sugestões. Pega o ímã, corta em L. Se a gente cortar um ímã em L, ele vai ficar dessa maneira aqui. Vê se você concorda comigo. Sul e norte em cima e sul e norte embaixo, ok? Já que ele cortou longitudinalmente. A segunda sugestão é cortar na direção normal da linha N. Então, se ele cortar na linha N, a gente vai ter um negócio mais ou menos assim, né? E aí, quem está à esquerda é sul, quem está à direita é norte. Quem está à esquerda é sul, quem está à direita é norte. Então, esquerda é sul, então sul tem que ficar à esquerda nos dois ímãs. Quem está à direita é norte, e norte tem que ficar à direita nos dois ímãs. Então, se a gente cortar aqui direção da linha N, a gente vai ter essa configuração. Se a gente cortar na direção da linha L, a gente vai ter essa configuração aqui. Feito? Vamos lá, o que é que ele quer saber disso aí? Logo em seguida a essa divisão, em relação aos ímãs resultantes, pode-se afirmar o quê? Então, letra A, ele fala o seguinte: ambos vão se repelir em quaisquer das duas sugestões. Então, vamos lá. Esse primeiro ímã, ó, fica sul com sul, norte com norte. Então, de fato, seria repulsão. No segundo caso, fica norte com sul. Se é norte com sul, é atração. Ele está dizendo que os dois vão se repelir. Então, tá errado, falso a letra A. Letra B, ele diz o seguinte: ambos vão se atrair em quaisquer das duas sugestões. No primeiro é repulsão, então não é duas atrações, então está falso também, só é atração na segunda sugestão. Letra C, vão se repelir. Na primeira sugestão, na primeira sugestão se repele, e se atrair na segunda. Ok, pronto, essa é a resposta. Está aqui marcado letra C. Aí depois ele fala, só para a gente conferir, né? Vão se atrair na primeira, errado, na primeira é repulsão. Depois perde a imantação. Não perde a imantação. A gente quebra o ímã, mas ele continua sendo um novo ímã, com os dois polos lá, norte e sul, em cada uma das partes que foi quebrada. Ok? Então, só lembrando aí, né? Para resolver essa questão, a gente precisa lembrar do princípio da inseparabilidade dos polos, né? A gente quebra o ímã e forma dois novos ímãs. Né? E polos de nomes iguais se repelem, polos de nomes diferentes se atraem. Ok? Mais uma questão. Agora tem a ver com o campo da Terra, eu acho, né? Vamos ler. Abaixo, mostramos a figura da Terra, né? Onde N' e S' são os polos norte e sul geográficos. Está aqui norte geográfico, sul geográfico. E N e S são os polos norte e sul magnético. Então, sul magnético, norte magnético. Sobre as linhas de campo magnético, é correto afirmar aqui. Então, se ele quer saber sobre as linhas de campo, vamos desenhar essas linhas de campo? Qual é a característica que a gente viu? Que as linhas de campo, na área externa ao ímã, elas saem do polo norte e entram no polo sul magnético, né? Então, a gente teria esse desenho aqui, mais ou menos, né? Aproximadamente. Se fosse desenhar aqui as linhas de campo, saindo do polo norte magnético e entrando no polo sul magnético, né? Vamos para lá. E eles chegariam aqui em cima.
Um desenho feio, né? Mais ou menos assim. É só entender que as linhas de campo saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. Então, vamos ver. Ele quer saber sobre essas linhas. Que é verdade. Letra A. São paralelas ao Equador? De jeito nenhum, né? O Equador é horizontal, né? Que é essa linha aqui, ó. Não é paralela ao Equador coisa nenhuma. São radiais ao centro da Terra? Não são radiais ao centro da Terra, de jeito nenhum. Letra C. Elas saem do polo norte magnético e entram no polo sul magnético. Ok. Perfeito. Letra C seria a resposta. Letra D. Só para a gente conferir, né? O campo magnético é mais intenso no Equador? Errado, né? Lembre-se lá das densidades das linhas, né? Quanto mais próximas são as linhas, maior a intensidade do campo. E aqui, ó, no Equador, as linhas estão bem afastadas, né? Então, a intensidade é mais próxima perto dos polos. Tá? Vamos lá, que polo é a região do ímã onde as interações magnéticas são mais fortes, né? E letra C, ele fala, o sul magnético está próximo do sul geográfico. Não, o sul magnético está próximo do norte geográfico. Ok? Então, aí a resposta única possível seria a letra C de casa. Ok? Mais uma questão, a última, para a gente finalizar o vídeo de hoje. Diz assim, suponha coincidentes os polos geográficos e os polos magnéticos da Terra e considere o ponto P do planeta, no equador do planeta. Então, ó, considerando que o norte geográfico e o sul geográfico coincidem com o sul e norte magnético, né? Vamos resolver o que ele pede aqui. Marcou um ponto P aqui no equador do planeta. Ele fala, desenhe um vetor de indução magnética criada pela Terra no ponto P. Então, como é que a gente faz para saber a direção do vetor, de sentido e direção do vetor? A gente desenha uma bússola, né? A gente desenha a bússola. E aí, o que a gente viu da bússola? Que o norte magnético da bússola aponta para o sul magnético, né? O sul magnético está no norte geográfico, né? Então, se eu desenhar de verde o norte magnético da bússola, o norte magnético da bússola, ela aponta para o norte geográfico. Lembrando disso, né? Que a gente falou na aula passada, que aqui em cima está sul magnético e aqui embaixo está o norte magnético. Então, o norte da bússola é atraído pelo sul magnético da Terra, que está localizado no norte geográfico. E o sul da bússola, o sul magnético da bússola, é atraído para o norte magnético, que está localizado no sul geográfico. Pronto, a bússola ficaria dessa forma, né? Como ele pede que a gente desenhe um vetor de indução magnética, o que a gente viu do vetor? Ele aponta sempre na direção e no sentido do norte da bússola, né? Então, se eu desenhasse aqui de azul, estaria o vetor, botar assim, BT, campo magnético da Terra, tá? Então, se for desenho bonitinho aí, não. A resposta, de fato, o vetor seria assim, vertical e para cima, tá? Esse aqui seria a resposta, o vetor indução magnética criado pela Terra. Seria essa a resposta aí, ok? Tranquilo? Letra B. Se o ímã criar em um ponto P um campo magnético orientado de oeste para leste e com a mesma intensidade do campo magnético da Terra, como se estabilizará a agulha de uma bússola posicionada na região circular tracejada? Então, ó, deixa eu pegar essa imagem. Vamos para outra página. Bom, a gente acabou de ver, né, que existe o campo magnético da Terra aqui. Vou botar aqui, ó. O BT, digamos assim. E ele disse agora, ó, se outro ímã, né, criar um campo magnético no ponto P, localizado de oeste para leste. Então, a gente vai ter outro campo magnético de oeste para leste no ponto P. Estou botando o que ele disse. No ponto P é criado um novo ímã, colocado um novo ímã que gera um campo magnético que é orientado de oeste para leste. Então, no ponto P de oeste para leste. E tem a mesma intensidade do campo magnético da Terra. Então, ele tem que ter o mesmo comprimento, tá? Quando ele diz aqui, ó, que tem mesma intensidade do campo magnético da Terra, quando ele dá essa informação, é para dizer que os vetores têm que ter o mesmo comprimento. Então, como isso é um círculo, né? A distância do ponto à extremidade é o raio, é igual. Né? A figura pode estar fora de escala, mas
eles têm o mesmo comprimento, ok? Eu vou botar aqui BI, campo magnético gerado pelo ímã, tá? Tem o da Terra e o do ímã. E a pergunta dele qual é mesmo? Como se estabilizará a agulha de uma bússola posicionada na região circular? Então, veja só. Se eu tenho dois vetores, eu tenho que somar esses dois vetores, tá bom? E aí eu vou ter o campo magnético resultante desses dois campos. Eu vou ter dois campos na mesma região, né? E aí, para eu saber para onde vai apontar o vetor desse campo magnético, eu preciso somar vetorialmente esses dois vetores. Quando eu somar esses dois vetores, eu vou ter o campo resultante. E a bússola, o norte da bússola vai apontar na direção desse campo resultante, tá bom? E para resolver isso, a gente tem que lembrar lá do primeiro ano de soma de vetores, né? Quando a gente tem dois vetores, vou fazer aqui, ó. A gente tem um exemplo, a gente tem dois vetores de mesma origem. Exemplo clássico lá da física, né? Tem dois vetores assim, né? Aqui entre eles tem um ângulo θ qualquer. Para perguntar qual é o vetor resultante da soma desses dois vetores, né? O que você faz? Quando eles têm mesma origem, você vem na seta do primeiro vetor e desenha uma reta paralela ao segundo. Ó. O segundo vetor horizontal, eu vou desenhar uma reta paralela aqui. Venho no segundo vetor, o de baixo, e a partir dele, desenho uma seta paralela ao primeiro vetor. O primeiro vetor é diagonal, eu desenho uma reta paralela a esse vetor. Pronto. Onde essas retas se cruzaram, é para onde aponta o vetor resultante. O vetor resultante ó, estaria nessa direção aqui. Ok? Vamos ver só mais um exemplo para essa ideia ficar clara. É um assunto que faz tempo, né? Então, digamos que você tem dois vetores assim. Ó. Para onde aponta o vetor resultante da soma desses dois vetores? Eu venho no primeiro vetor e desenho uma reta paralela ao segundo. Observe que o segundo é inclinado para a direita, então vou desenhar uma reta inclinada para a direita. Vou no segundo vetor e desenho uma reta paralela ao primeiro. Observe que o primeiro ele é uma reta inclinada para a esquerda. Então, vou desenhar uma reta inclinada para a esquerda. Aonde eles se cruzaram é para onde aponta o vetor resultante. E aí eu ligo ó, a origem dos vetores a esse ponto de encontro. E eu tenho aqui o vetor resultante. Ok? Então, é assim que a gente faz a soma de vetores. Aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho dois vetores de mesma origem, vou desenhar na seta de cada vetor uma reta paralela ao outro. Então, no vetor azul, eu vou desenhar uma reta paralela verde, uma reta paralela ao vetor verde. Então, venho aqui ó, e desenho uma reta paralela ao vetor verde. Venho no vetor verde e desenho uma reta paralela ao azul. Onde essas retas se cruzam é para onde aponta o vetor resultante, tá? Então, tá aqui, ó, o vetor resultante apontaria para cá, tá bom? E aí, ó, se a gente pegasse de novo essa figura, eu falei que é o desenho da bússola, né? Então, no final das contas, o que é que a gente... Então, botar aqui, ó, esse de vermelho, vou até apagar essa reta pontilhada, era só para a gente desenhar aqui. Pronto, então tá aqui. E esse de vermelho, vou botar chamar de BR, que é o vetor campo magnético resultante, tá bom? E aí, ó, a gente viu, ó, que aqui tá esse vetor, campo magnético, e como ficaria a situação da bússola. Nesse caso, se a gente fosse desenhar a bússola, né? Eu desenhei a bússola assim. Deixa eu pegar o resto aqui melhor. Colocar essa bússola aqui, né? O norte da bússola apontaria na direção do campo, né? A gente já viu que a norte da bússola fica alinhado com o norte da bússola fica alinhada com a direção e o sentido do campo magnético. Então, está aqui o norte da bússola, né? Então, representa agora de amarelo o sul. Então, a bússola ficaria mais ou menos assim, tá? Nessa direção. E, só um detalhe, ó, como eles são iguais, esse ângulo aqui, ó, o ângulo normal seria 45, seria 90 graus, né? Como eles são iguais, aqui tem um ângulo de 45 graus. Tá bom? Então aqui precisou relembrar um pouquinho de soma de vetores, né? Mas se a gente adotar aqui, vocês lembram tudo de vetores, o que precisaria saber de magnetismo aqui é que o norte da bússola aponta sempre na direção
em sentido do campo magnético. Então, se o campo magnético está apontando nessa direção, essa direção é para onde vai apontar o norte da bússola, tá? Então, o desenho ficaria mais ou menos assim, ok? Então, gente, era isso que eu queria fazer com vocês hoje, esses exercícios sobre alguns conceitos de magnetismo, né? Na próxima aula a gente continua no próximo conteúdo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.